Olá, eu sou Michel Alcoforado e estamos aqui começando mais um Caoscast, o espaço de fritação de ideias do Grupo Consumoteca, em parceria com o Waltab. Por aqui a cada 2 semanas a gente se reúne para fritar ideias e pirar o cabeção sobre antropologia, comportamento, consumo e outras cositas más. Hoje o tema é algo que já passamos, hein? Mas o problema é que tá muita gente passando por isso ao mesmo tempo. É a tal da epidemia da solidão. O episódio de hoje vai tratar sobre esse sentimento bastante comum, a solidão, la soledad, ou esse sofrimento que a gente tem quando tá sozinho e passa mal por conta disso. O que a gente vem entender aqui hoje é como é que essa solidão tem se manifestado na nossa vida e na sociedade em tempos pré, pós, durante a pandemia. Como você já sabe, eu jamais estou sozinho, porque não tenho capacidade. Conto sempre com a ajuda e com a parceria dos meus colegas de nave caótica. Marina Roale, que é head de pesquisa do Grupo Consumoteca, veio. Rebeca de Moraes, que tropicaliza tendências como ninguém sabe, que tinha que estar aqui para esse assunto e veio também. E Tiago Faria, que caça prazeres sozinho ou acompanhado e sabe tudo que a vida tem de melhor para conseguir driblar esse sentimento, que é o sentimento dos tempos modernos, que é a tal da solidão. Marina Roale, começamos por você. Você acha que esse negócio aí da solidão virou mesmo epidemia? Olá, caóticos! Olha, podia ter até uma musiquinha assim, solidão no fundo aqui para responder essa daí, porque acho que sim, viu, Michel? Eu vejo as pessoas se queixando muito, assim, a gente tem ouvido muitos depoimentos em torno aí dessa solidão melancólica, porque tem uma solidão ali, que é a solitude, aquela coisa de um sozinho interessante, mas essa solidão melancólica eu sinto que está crescendo. Em inglês rola uma diferença, não tem? Entre solitude e loneliness, né? A loneliness é a tal da solidão ruim, né? Mas a solitude é a solidão boa, né? Dizem que rola um negócio desse, não é? E não o pessoal que entende mais de inglês que eu aí sabe bem. Rebeca de Moraes, que mora sozinha desde o começo da pandemia, ficou muito tempo sozinha. Sofreu de solidão ou não? Curtiu? Olha, Michel, vou confessar que eu acho que hoje em dia, com o WhatsApp, com o Instagram, com lives, com streamings e com pets, ficou muito mais difícil se sentir sozinha. Falando aqui nessa solidão como essa, que seria a ausência de coisas, né, de estímulos, de não ter notícia. Acho que na pandemia falar a verdade, eu acho que eu me senti sozinha mesmo quando eu fiquei com muito medo de perder quem eu amo e pensar que eu estava sozinha e que podia acontecer de eu nunca mais ver as pessoas, sabe? Que eu acho que é um momento que muita gente passou no começo da pandemia. Acho que nesse momento eu tive momentos de me sentir muito sozinha, mas no geral não. Eu acho que a gente perdeu uma camada da presença, mas acho que com isso tudo, internet e tal, a gente não perdeu a presença das pessoas, né? Mas isso é como eu vivi isso, né? Mas você não sente uma solidãozinha quando você está aí em São Paulo, olha da janela do apartamento e vê aquele mar de prédios, cada um vivendo a sua vida? Você não rola uma dessa, não? Porque eu morei em Brasília, que é um dos lugares onde, por conta do jogo arquitetônico e urbanístico, eu brinco que você pode sofrer fortemente de solidão ali. E o que eu mais sentia drama quando eu morava num flat lá em Brasília era essa coisa de olhar da janela do hotel e ver carros passando, tudo muito distante, uma vida quase que andando e eu não fazendo parte dela. Você me lembrou a Scarlett Johansson em Tóquio, né? Então, isso. Quase queimou minha dica, ainda bem que eu mudei. Eu tinha certeza que alguém ia dar essa dica. Gente, qual é o nome do filme? Encontros e Desencontros. Encontros e Desencontros. E Tiago Faria, que nem sei se sente solidão, mas quando sente, ouve o quê, hein? É isso que eu ia falar, eu nunca tô sozinho, porque minhas falecidas estão sempre na vitrola, o banco tá sempre segurando a minha mão, então eu não tenho, cara. Eu acho que, obviamente, a solidão é uma questão, mas eu sempre tento tomar cuidado para não cair numa armadilha da incompletude, eu acho. Eu acho muito saudável que você goste da sua própria companhia.
é de gente que acha que precisa de coisa pra tudo, sabe? Eu acho que eu vejo gente falar, eu não cozinho pra mim mesmo. Meu amor, se eu não cozinhar pra mim, eu vou cozinhar pra quem? Então tem uma coisa de você se deparar com esse momento da solidão pra também entrar em contato consigo, ter autoconhecimento, se fazer autocompanhia. Eu acho que tem um manejo nesse sentido da solidão, assim. E no mais, eu acho que quem cuida dos seus, tem sempre alguém por perto também. Tem sempre alguém para gritar. Também tem essa teoria. Bonito, hein? Tiago, como sempre, recheando esse podcast com belas palavras. Olha, a questão é que nós, seres humanos, a gente nasce com esse instinto de buscar conexões, né? Nós precisamos dos outros, inclusive, para inventar quem a gente é. E por mais que a gente tente, queira muito, tentar viver isolado, numa ilha deserta, tal como aquele náufrago lá do Tom Hanks, não dá. A gente precisa de relação, precisa estar envolvido, como o Tiago colocou muito bem, precisa se sentir acolhido, e nós precisamos, infelizmente ou felizmente, dos outros para inventar o que a gente é, e inventar, sobretudo, a nossa perspectiva de humanidade. Não é à toa que a solidão ela é tratada como um assunto de saúde pública, numa porção de lugar. No Reino Unido, o Ministério da Solidão foi criado, ali pelos anos de 2018, porque aquela névoa, aquela coisa cinza, tempo ruim, estava dando um problema, sobretudo entre os mais velhos. O Japão também criou, durante a pandemia, um departamento e nomeou, inclusive, um ministro para cuidar desse negócio da solidão. O governo percebeu que muitas pessoas estavam morrendo dentro dos apartamentos e sendo encontradas só meses depois, simplesmente porque não tinham esse conjunto de pessoas que rondavam ali o seu dia a dia e com os quais elas conviviam mais intensamente. Então, passavam dessa para uma melhor sem ninguém sentir falta delas. Isso é solidão. E sem contar nos inúmeros casos de suicídio que a gente tem visto aí por conta do isolamento social e de todos os problemas causados por essa pandemia bizarra que a gente viveu nos últimos tempos. Só que essa solidão que a gente está falando agora não é algo que a gente vive sozinho. Parece que esse troço se disseminou pela sociedade de um tal jeito que ninguém tinha visto antes. A gente recebeu muitos áudios aqui de gente super interessante, disposta a dar um relato anônimo para explicar um pouquinho como é que foi e como é que está sendo lidar com esse sentimento de mal-estar diante da própria solidão. Vamos dar uma ouvidinha. Muitas vezes eu passo tipo assim, o dia inteiro sociabilizando, o dia inteiro falando com os meus colegas de trabalho e tal, mas chega no final do dia e parece que eu não tem ninguém, assim, que é tipo, um momento ali de que eu sociabilizei muito, mas foi uma coisa muito superficial, assim. E eu acho que tem um sentimento, assim, de que, ninguém me conhece de verdade, assim, ninguém sabe as coisas que eu realmente penso. E por mais que eu veja muita gente, converse, assim, não vejo agora por causa da pandemia, mas que eu converso com as pessoas, parece que é tudo meio superficial, tudo muito tipo, eu trabalho, como tá, assim, não é uma conexão profunda, talvez, é tipo, vai indo mais superficialmente. Em algum momento que às vezes a gente se sente mais triste, ou tipo, putz, tô com um problemão aqui, tu se sente tão sozinho porque às vezes tu não consegue nem expor o que tu tá sentindo ou falar pra outra pessoa, e daí tu se sente, putz, não tem ninguém por mim, eu tô sozinha e eu tenho que resolver no final do dia as minhas coisas. A solidão que a gente ouviu nesse áudio, ela tá bem distante daquela cena clássica que a gente via nos filmes, de um senhor, né, de terno e gravata, que chega do trabalho, depois de uma viagem, e pega um copo de uísque, olha para o lado de fora, as luzes da cidade grande, e vive esse momento de completo deslocamento e ruptura do conjunto de relações que ele tem no dia cotidiano. Essa é uma nova forma, é um novo jeito, é uma nova maneira que a gente tem observado nos últimos tempos, que tem marcado esse processo de expansão de uma verdadeira epidemia da tal da solidão. E se tem coisa nova, tá mais do que na hora de dar nome aos bois. Nome aos bois. Marina Roali, qual é o nome do boi de hoje, hein?
Ô, Marina, aí na mansão você se sente sozinha? Esqueci de te perguntar. Porque mansão tem disso, né? Dá pra ficar sozinha. Marina, pra quem não sabe, mora na mansão Itaipu. Não que aglomere na minha casa, mas o convívio familiar é intenso, então eu tenho saudade da solidão, assim, eu tenho saudade do estar sozinha. Como toda boa aquariana, eu gosto de um momento com a minha própria companhia, então eu sinto falta, na verdade, de ter momentos ali só meus. Mas, Marina, qual é o boi de hoje? Olha, Michel, hoje a gente vai falar da solidão na multidão, que é justamente essa sensação cada vez mais frequente aí nesse mundo super conectado em que a gente vive, onde apesar da gente estar numa constante troca de informação, de mensagem, de WhatsApp, né, de gente nos acessando o tempo inteiro, a gente vê cada vez mais pessoas sentindo que tem poucos vínculos reais, né, que naquela continha ali no final do dia do com quem que eu posso contar, a pessoa sente que não tem muito ali, né, então você tem muita interação, mas pouca intimidade, pouco vínculo ali, convicção de que alguém está com você. Então, essa falta de vínculos, ela faz com que você não se sinta, de fato, pertencendo a algo, que você não se sinta parte de alguma coisa, de uma comunidade. As pessoas sentem que não estão sendo compreendidas ou que não vão ser aceitas, né? Quantas pessoas estão sempre cercadas ali por várias outras, a gente ouviu esse depoimento aqui no início do episódio, você tá ali cheio de gente, você interage o tempo inteiro, mas você sente ali que, né, ali no seu íntimo, a sua versão 100%, ela não tá ali exposta ali para qualquer pessoa, que você não pode contar com qualquer um. Então, acho que isso é interessante, é para esse ponto sensível aí da sociedade que a gente vai olhar hoje nesse episódio, que não tem nada a ver com quem mora sozinho, com quem faz alguma coisa sozinho, e sim com essa sensação que é cada vez mais frequente, e, inclusive, pode ser tratado como uma questão de saúde pública também. Esse negócio é legal pra caramba, que no outro dia vi até um participante assíduo aqui desse podcast, que é o André Lage, dizendo que depois que ele mudou para o interior, ele se sente menos sozinho. E no tempo que ele morava em São Paulo, diante de toda a aglomeração, de toda a multidão, ele se sentia muito mais sozinho do que no fim do mundo. Eu achei o máximo isso. Eu fico pensando na nossa relação com grupos, né? Porque acho que os grupos são também lugares de pertencimento do sujeito, né? Que é uma coisa que começa, se a gente for pensar, né, no desenvolvimento, isso começa na adolescência, quando a gente tem os rituais de passagem que jogam a gente em posições para grupos para além do seio da família, né? Tipo a entrada no ensino médio, uma festa de 15 anos, a festa de 18 anos, né, da maioridade. Esses ritos de passagem que servem, na verdade, para colocar o sujeito na posição de uma vida que eu tenho um eu que é convocado de diferentes formas em diferentes lugares da minha vida. Eu acho que é aí que a gente começa a entender que com a família a gente é um, com um grupo de amigos a gente é outro, e isso passa a ser algo muito definidor e importante para a definição de quem a gente é, né? Essa relação com grupos. E tem algumas pesquisas que apontam que pessoas que têm essa sensação de incúria, né, de não assistência, de não pertencimento a grupos, elas são mais propensas a cair, por exemplo, em golpes, ou até mesmo apoiar movimentos extremistas. Um estudo feito pela historiadora britânica Faye Bound Alberti, meio britânica italiano, não? Alberti! Bom, o estudo mostrou que alguns fatores sociais, como por exemplo a desigualdade, se tornam propulsores da solidão. E por que isso? Segundo esse mesmo estudo, quando uma camada da sociedade se sente completamente desconectada de todo o resto, não se sente representada ou não se sente ouvida, essas pessoas acabam se sentindo e de fato ficam mais vulneráveis. Isso é um círculo vicioso, né? Então você tem sociedades fragmentadas que podem gerar pessoas mais solitárias e pessoas solitárias que podem deixar sociedades também mais fragmentadas. E isolados, sem laços sociais ou senso de solidariedade, esses indivíduos acabam ficando mais propensos a se aliar a certos discursos radicais ou alternativas não democráticas. Por isso que é importante a gente ressaltar como a solidão impacta, assim, em diversas áreas da vida, não só individualmente, mas como sociedade, e podem gerar, claro, outras consequências aí no convívio do coletivo. Acho que não é de hoje que a gente, como ser humano, tem necessidade de se conectar um com os outros, né? E acho que tem uma força que ganha aí
ao se juntar a um grupo que, historicamente, sempre foi muito poderosa, né? Acho que por isso que, muitas vezes, pessoas conseguem transformar alguns hábitos, algumas realidades, quando elas se conectam justamente a uma comunidade. Acho que tem um exemplo muito banal, mas muito prático e claro disso, que são esses grupos de ajuda mútua, né? Como os Alcoólicos Anônimos, por exemplo. Pessoas com a mesma dificuldade, com o mesmo objetivo, com a mesma dor, compartilham suas experiências e se apoiam. Então, é muito comum a gente ouvir relatos desses membros que o acolhimento se dá por via das pessoas dividindo a mesma natureza de experiência que você. Então, é se sentir parte de um problema que não é só seu, e se sentir acolhido nessa vulnerabilidade que também é de outras pessoas, né? Acho que o digital, como a Má falava em cima, ajudou muita gente a se conectar com seus iguais, né? Ajudou a gente a aglutinar a gente com as mesmas características e fez com que inúmeras minorias deixassem de se sentir sozinhas no mundo. Então, se no mundo que te foi apresentado você se sente um estranho ou errado, dentro daquele grupo você pode inaugurar uma comunidade em que você normaliza a sua existência, se enxergando também através de outras pessoas, né? Esse negócio de conexão com gente que vive a mesma experiência, eu acho que é uma das marcas mais fortes da nossa vida em sociedade, e ela, de certa forma, nos ajuda a enfrentar esse pesadelo que é a solidão, né? E que bom que a gente pode transferir, de certa forma, esses vínculos e essas comunidades também para a esfera digital. Eu vejo isso com bons olhos, né? Não é à toa que tem várias marcas cada vez mais fortalecendo esse aspecto de comunidade dentro das plataformas digitais, como é o caminho que o Facebook tem seguido nos últimos tempos. A gente fala muito em comunidade no contexto do marketing e tal, mas acho que isso é o real senso de comunidade, né? Quando você encontra pessoas vivendo coisas parecidas, né? Ou que se enxergam em alguma coisa que você diz. Isso é o real senso de comunidade, né? E o interessante é que a gente tende a naturalizar isso e acha que isso está presente em qualquer lugar. Nem mesmo a solidão foge do arranjo cultural no qual ela está posta. Eu não tenho a menor dúvida que sociedades ocidentais marcadas pelo valor do individualismo, né, que é acreditar que a gente é único, exclusivo, autônomo, entre 7,5 bilhões de pessoas, que temos liberdade e que somos completamente independentes dos outros, sofrem infinitamente mais com esses aspectos da solidão do que, talvez, em sociedades marcadas por um holismo, onde os indivíduos já estão ali atrapados, totalmente misturados à dinâmica social e aos grupos, do que aqui na vida que a gente leva do lado de cá do mundo. E é interessante a gente ver, né, que, apesar da cultura ser um elemento importantíssimo na construção desses nossos vínculos com os outros, né, a gente, quando observa seres humanos, né, no estágio mais primário da vida, ainda bebês, eles têm uma preocupação por si só de estabelecer vínculos, de não conseguir sobreviver sozinho enquanto espécie. Então, essa busca pela luta contra a solidão, pelo combate da solidão, é algo que natural, de certa forma, e cultural, mas que vem sido uma batalha enfrentada pelo homem, pelo menos nos últimos 200 anos, né? Com a disseminação desse individualismo moderno, com a invenção mesmo desse jeito de vida que a gente inventou, né? E criou, onde tá ruim com os outros, mas tá pior sem eles. Isso é um BO, né? E, Michel, acho que é interessante esse ponto aí que você traz, porque acho que é a grande contradição do nosso tempo, né? Você diz aí que a gente se entende pelos grupos, a gente sempre buscou aí na sociedade se conectar, ter lá desde tribo, comunidade, seja lá o termo que a gente usa para isso, mas a gente vive especialmente essa fase do capitalismo, né? Onde há um tempo a gente endossa muito esse discurso do individualismo no sentido do busque pela sua felicidade, né? Busque sua melhor versão, só você pode ir atrás dos seus sonhos, esses mantras que muitos gurus aí da internet, inclusive, adoram repetir, essa coisa do só você pode ir atrás do seu sonho, da sua felicidade, bote energia nisso. Isso leva as pessoas para um lado ali, muito de cada um no seu corre, né? Eu tenho que fazer o meu, porque senão também sempre tem essa coisa do outro vai levar vantagem, não vão pensar em mim. É um pouco uma lógica ali do cada um por si. E aí vale a gente se provocar aqui, se questionar também se essas mesmas pessoas que reclamam dessa dificuldade em fazer vínculos, que reclamam de como as relações estão rasas, né, que é um ponto que todo mundo fala muito, né, salve Bauman, que já foi usado em todas as apresentações e PowerPoint possíveis quando você vai falar de relação rasa,
Até que ponto essas pessoas que reclamam disso e dessa solidão estão dispostas a, de fato, também colocar uma energia para se relacionar com o outro, né? Porque às vezes você está se reclamando que você se sente sozinho porque você acha que ninguém te escuta, né? Você quer falar, você quer se sentir compreendido, você quer se sentir abraçado, mas o quanto você também está disposto a escutar o outro, né? Eu acho que aí tem um jogo que, para as relações funcionarem ali de uma maneira saudável, tem uma troca ali, né? E acho que é aí que tem um ponto legal para a gente pensar também. Pois é, eu acho que a pandemia criou uma cilada aí pra gente, né? Porque acho que na pandemia se a gente pensar em como a gente se conectou nesse momento que a gente estava todo mundo dentro de casa, a gente não perdeu a presença do outro, a gente perdeu um tipo de presença do outro. E eu acho que as pessoas que não consideraram isso acabaram se dando pior nesse aspecto, né? Como a gente ouviu aí no áudio, né? Que foi se afastando, se afastando. Eu acho que quem não considerou o online como uma possibilidade real de estar vinculado a alguém, que não seja na oportunidade de sair de casa, eu acho que se deu mal nesse aspecto, né? Então, acho que a gente acabou vendo muito essa questão durante a pandemia, porque foi esse momento que as relações foram digitalizadas e, no fim das contas, ter tempo para o outro virou um tipo de desafio diferente, né? Antes a gente combinava de se encontrar e almoçar, ia tomar um drink, ia jantar com alguém, encontrar na rua com todo um cenário, né? Agora não, você precisou se organizar para encontrar o outro online dentro dessa casa, sem mudar de cenário, né? E acho que com tanto problema na cabeça, tanto call de trabalho, acabou ficando cansativo, né? Porque encontrar um amigo virou mais um call para se fazer. Então a gente acabou tão exausto das telas que a gente às vezes deixou de lado, ligar para um amigo, fazer call com um amigo. E muitas vezes você também acaba, claro, se sentindo culpado de também atrapalhar a rotina exaustiva de alguém, né? Você pensa, pô, vou exigir, né? Vou cobrar o meu amigo para fazer uma call, ele também está cansado, né? Então fica esse jogo que às vezes você não quer demandar, mas ao mesmo tempo você também não está tão disponível, porque você também está exausto. Daí como fica essa relação, né? Não é à toa que tanta gente se sentiu muito sozinha na pandemia, porque eu acho que nesse jogo de forças aí acabou falando menos com as pessoas que importavam, né? Esse negócio da solidão, de certa forma, a gente pode combatê-lo, né? Buscando pertencer a grupos, como o Thiago falou, fazer parte de comunidades, né? E aí me lembrei aqui de um negócio que é algo que a gente vem tratando aqui nos episódios há bastante tempo, relacionando ao que a Marina falou, que a Rebeca trouxe também, que é o consumo, de certa forma, funcionando como um passaporte para fazer parte de comunidades, né? Ou o consumo ajudando a gente a usar os objetos ou os serviços que a gente compra para poder existir dentro de grupos. Então você vai lá, compra aquela bolsa caríssima porque você quer fazer parte do grupo das socialites, ou você compra o computador do momento, porque isso te conecta ao pessoal de tal comunidade, ou você compra o PlayStation para poder jogar Fortnite, né? Nem só pelo entretenimento, mas pela comunidade dos gamers. Então, o consumo, de certa forma, ele permite que a gente entre dentro de comunidades desde sempre, né? Desde o conceito de tribo e todos os outros conceitos que já passaram pelos estudos das ciências humanas nos últimos tempos. Só que a gente não pode esquecer que, de certa forma, muitas das vezes, esses passaportes para fazer parte de grupos, eles não funcionam como armas no combate da solidão. Porque, apesar da inclusão, eles não geram essa conexão e essa comunicação direta com os outros membros de uma comunidade, né? Você, quando tem uma bolsa, um relógio, um carro ou o celular do momento, é verdade que você começa a compartilhar dilemas e experiências que são comuns a outras pessoas, mas trata-se de uma conexão que muitas das vezes pode parecer frágil, pode parecer rasa e pode parecer descartável. E aí a pergunta que eu acho que fica, né, dada a fragilidade desses relacionamentos que surgem através do consumo, muitas das vezes vale mesmo a pena, né, você fazer parte de um grupo, entrar numa comunidade, não aceitar, como o Thiago falou, com belas palavras que lhe são peculiar, essa incompletude que faz parte da gente, só para fazer parte de algum grupo e a gente não aprofundar essas relações, né? Como é que relações frágeis e superficiais ajudam a gente a combater a solidão e se elas são eficazes nisso?
Não sei, né? Eu acho que é curioso também a gente pensar que esse conceito de solidão varia muito de geração para geração, né? Cada geração tem aí suas principais lutas, suas principais crises, mas é muito claro perceber como essa galera baby boomer, por exemplo, se sente de uma forma geral ou se declara sentir muito menos só. Acho que esse conceito da solidão foi também sendo modificado justamente por conta do aspecto da construção social, que é fundamental para a gente entender esse jogo. Então, eles não vivem nesse mundo onde o discurso do eu sou especial prepondera, né? Mas vem de um mundo do paga a conta e segue o baile, não tem choro nem vela. Acho que é uma geração que tende a ser muito mais conformista e mais resiliente. Se a gente pensa nos milênios, eles passaram por diversos processos de supervalorização do eu, que fez com que eles acreditassem que, em alguma medida, nós éramos, me colocando incluso aí, especiais, né? Então, parece que para essa geração, ser ordinário não é algo muito aceitável, né? Querem ser tratados como extraordinários, né? O que causa muito conflito, porque isso gera em nós a vontade de ter alguém ali reafirmando o quão especial, o quão único a gente é. A gente precisa de muito mais validação externa nesse sentido. Mas é inevitável que a gente é mais um, né? A gente é vulnerável, a gente é substituível. Então, acho que os baby boomers sabiam disso melhor que nós, por isso que não lidavam com a solidão da mesma forma sofrida com a qual a gente lida. E acho que essa individualidade, millennial, também foi bem lapidada nesse processo de faça as coisas por você, para você, com você, não dependa de ninguém para realizar seus sonhos. Então, pensar no outro não foi exatamente uma métrica dessa geração, né? Então, se você não precisa de ninguém para nada, o outro também, consequentemente, não vai precisar de você para muita coisa. Acho que é a partir daí que a individualidade generalizada vai desencadeando uma solidão geral, né? Então, acho que são ossos da nossa construção de individualidade, que traz muitas delícias, mas que também canaliza aí uma série de sofrimentos, né? Sim, acho que isso é muito bom. E ao mesmo tempo que a gente critica, eu não sei vocês, mas em certo modo é um tapa na cara, porque a gente se identifica com esse momento também. Quantas vezes você não queria ser mais um na multidão e você busca discursos para achar o seu pedacinho, sua particularidade que te faz especial, e você quer que as pessoas ali em torno de você validem isso. Não é à toa que a astrologia está aí bombando, porque eu acho que ela ajuda você a entender que só você tem aquela lua, aquele céu, aquela vocação, aquele meio do céu que te leva para algum lugar ali, que faz você se sentir especial. Isso pode acontecer via consumo, pela marca, pelo propósito que você compra, né, que você afina com uma marca, enfim, com qualquer um dos storytellings, assim, vamos chamar, que você adote. E acho que isso tem muita sinergia com a geração millennial, mas acho que vale a gente pensar que também tem uma estudiosa aí das relações no mundo digital, que é a Sherry Turkle, que ela fala disso há um tempo, ela vem estudando como que muda as relações humanas quando você começa a falar com o outro ali, com essa tela ali, como uma mediação. E ela tem até um livro, que é o Alone Together, né? Que é essa coisa do estar sozinho, mas estar junto. E ela traz um ponto interessante, que é a gente nunca esteve tão próximo de outras pessoas, mas tão pouco íntimo. E acho que essa é uma tensão que essas gerações, assim, principalmente essa pós-millennial, que é a geração Z, sente muito. Não à toa, quando você coloca alguém da geração Z para falar com outra pessoa no telefone ali, ou para lidar direto sem a tela, eles morrem de medo. Bota para pedir uma farmácia por telefone e acabou, assim, fica sem comer se tiver que pedir delivery. Porque tem um medo de lidar com a espontaneidade do outro, sabe? Você se acostuma a falar com o outro com uma tela para mediar, para se editar, e quando você se edita, você pode realmente bancar ali, né, essa sua figura mais especial. Tem questões aí que eu acho que a gente vai conviver daqui para frente, que é como é que você lida com essa espontaneidade e perde um pouco esse medo, assim, do que o outro pensa sobre mim, sabe? Eu acho que isso também, com as redes sociais, essa vigilância do outro, isso de ter que bancar uma persona que você constrói, dificulta a relação, né, com o outro, dificulta essas relações e fomenta ainda mais essa sensação de solidão na multidão que a gente tanto falou aí. Dado que o mundo mudou, isso impacta, hein? Isso impacta as relações das pessoas com as marcas e das marcas com as pessoas. Rebeca, qual é a dica de ouro, hein? Michel, paramos para pensar aqui, e se a gente está vivendo uma epidemia de solidão, esse é um assunto que, de fato, a gente tem que tratar com muita atenção e encontrar meios e criar redes para quem acaba não tendo suporte para enfrentar isso.
E ao longo desse último ano, a gente viu muitas campanhas de combate à solidão que eu acho que vale a pena a gente registrar aqui. Na Noruega, por exemplo, rolou uma campanha conhecida como Ring 5, que foi durante a Páscoa do ano passado. Quem participou teve o papel de ligar para algumas pessoas, para pelo menos 5 pessoas que estivessem passando por uma fase ruim no isolamento, para ajudar essas pessoas a se sentir menos sozinhas, mostrar que alguém se importa, enfim, aquele ligar para bater um papo ali. Uma das partes mais difíceis da solidão é realmente sentir que a gente, às vezes, pode não ter com quem contar. Eu acho que isso acentua essa sensação de solidão. Esse foi um exemplo, mas é claro que a gente precisa, nesse momento, mais do que nunca, criar redes de apoio para que todo mundo possa ter vínculos fortes o suficiente para lidar com a solidão, com momentos de angústia, quando eles aparecerem. Na pandemia, muita gente precisou encontrar formas de encontrar conforto ou intensificar algum laço, justamente por causa da solidão. Acho que se todo mundo aqui parar para pensar, com certeza precisou aí manejar de alguma forma ou fazer alguma coisa no momento que eu se senti um pouco mais sozinho ou senti falta de estar com as pessoas presencialmente. Acho que todo mundo precisou criar aí suas artimanhas para lidar com essa fase difícil que a gente passou ficando em casa. Boa! Dica de ouro anotada, tá na hora do Joga na Roda. Tiago Faria, qual é a dica, hein? Cara, esse tema foi difícil, hein? O repertório de cinema é muito amplo nesse tema. Mas eu vou prosseguir aí na minha recente edição de indicar clássicos. E eu queria falar, um dos primeiros filmes que me surgiu foi A Liberdade Azul, que é aquele filme da década de 90 do Kieslowski. E ele faz parte da trilogia das cores, né? Uma das mais clássicas aí, que é Da Igualdade é Branca, Fraternidade é Vermelha. E esse filme ele é protagonizado muito genialmente pela Juliette Binoche, que leva o filme nas costas. No filme, a personagem dela perde o marido e a filha num acidente de carro e resolve se isolar do mundo, vivendo sozinha. E esse jogo de solidão vai se dando, ora como um sentimento de liberdade para ela, ora como um reflexo de uma melancolia, que é um pouco dois espectros da solidão que a gente vem tratando aqui, né? É um filme bem lento, mas é muito delicado, muito lindo. Tem muito recurso de sinestesia no uso de paletas das cores frias, azuis, como o nome indica, na recorrência dos elementos de água que metaforizam a liquidez das relações, na trilha sonora. Enfim, é uma senhora obra de arte que levou uma porção de prêmios aí de filme, de direção, de atuação. Vale demais, é um filme lindo que fala sobre a solidão. Gente, vocês têm um repertório que eu fico invejando, assim, é bizarro como vocês conhecem de filme e coisas de intelectual, hein? Eu nunca vi esse filme, vou ver, cada semana eu aprendo com um filme novo. A trilogia é incrível. A trilogia é incrível. A trilogia é incrível. Qual é o seu favorito, Tia? É o azul? É o azul. Eu gosto mais do Eu gosto muito da Binoche. É muito bom. Rebeca de Moraes, vem com outra que ninguém nunca ouviu, aí, ó. Só os intelectuais, manda pra gente. Não vou falar de filme hoje, não. Esse assunto combinou muito com um livro que eu acabei de ler, que é uma obra de ficção de uma autora argentina, se chama Kentuckys, que é da Samantha Schweblin. É um livro, é uma ficção científica. É muito legal, eu nunca tinha lido. É uma ficção científica ela fala sobre uma realidade que todo mundo começa a comprar um bichinho de pelúcia que filma a casa das pessoas. E do outro lado tem alguém comandando de algum outro lugar do mundo. Então, é tipo Chama celular, né? É tipo isso. Tipo um bichinho virtual, assim, que é comandado, você compra e ele é comandado por alguém que você não conhece. Então, fala um pouco E as sobre pessoas compram. isso. As pessoas compram, vira uma febre, é tipo o Tamagotchi da vez, assim. Então, vira um pouco isso, sabe? O que aconteceria se fosse permitido, na casa de todo mundo, um desconhecido andar normalmente na forma de bichinho de pelúcia? Enfim, no livro ela vai contando várias histórias de pessoas que compram esse bichinho, e tem gente que compra
por causa da solidão, né? Então, para dar para a mãe que fica sozinha, que é uma coisa que a gente já vê muito, né? Em feiras de inovação sempre tem esse tipo de coisa. Eu tô Robozinhos, doido naquele cachorro da Sony. muita inteligência artificial para acompanhar velhinhos, né? Que ficam sozinhos para não se sentirem tão só. Enfim, acho um super livro para imaginar como que a inteligência artificial ou a tecnologia pode ser usada nesse contexto da solidão. Marina Roalen, que trazes? Bora lá. Sempre responsa, né? Falar depois de Rebeca e Thiago. Mas chiquérrimos, né? eles são muito chiques, né? É difícil manter o nível. Eu sempre vejo numa alternativa mais mainstream. Mas me lembrei. A gente é pop. Eu sou a cota do pop desse programa. Me lembrei, tem muitas tramas interessantes, né, quando a gente pensa nesse assunto, mas me veio muito, assim, na cabeça um livro que eu li na época da faculdade ainda, que acho que para os millennials pode-se dizer um clássico, que é As Vantagens de Ser Invisível, que é o livro do americano, eu não sei falar ao certo sobre o nome dele, mas é o Stephen Chbosky, alguma coisa nesse sentido. E tem a versão... Chbosky. Bora. Mas, enfim, eu acho que ele é interessante, porque tem a versão filme e a versão livro, e eu acho que... Geralmente, quando a gente vê o filme, a gente se decepciona um pouco. Eu acho que o filme, ele dá conta bem do recado. Eu acho que é um filme interessante. Até com a Emma Watson, é um filme super bonitinho, super interessante de ver. Mas acho que o interessante da narrativa é porque você vai entrando ali na cabeça de um adolescente que, com questões ali de relacionamento, você vai sentindo que ele tem uma depressão, e do auge da ingenuidade ali, da forma como ele vai narrando a vida dele, você vai tendo acesso a temas extremamente complexos e vendo como que os vínculos e as relações vão mudando a vida dele. E o livro é todo escrito em formato de carta, né? Como se ele estivesse dialogando ali com esse leitor ali. Você é um estranho que está tendo acesso à vida dele. Então, acho que esse formato assim de leitura, ele é bem interessante. É um livro bom de ler, e eu lembro que eu fiquei trocando com vários amigos, né? Porque todo mundo leu, então a gente ficou falando muito sobre esse livro. Que legal, eu não sabia que o filme era em carta, ou que o livro era em carta, porque o filme não é, né? O filme é lindo. Eu acho que o filme não aborda, eu acho que só mostra uma cena no início dele escrevendo, mas não deixa claro que essa é a narrativa. Então ele conta assuntos muito pesados e delicados com uma ingenuidade que você vai demorando a entender o que ele viveu de fato, sabe? Eu acho que o interessante da leitura é isso. Muito bom, muito bom, muito bom. A minha dica é um livro, hein? É um livro desses que são desses compêndios assim que os intelectuais franceses têm mania de gostar de fazer. E é de um historiador chamado Georges Minoir. O Georges Minoir, ele é um historiador da mentalidade, da história das mentalidades e da religião. E ele lançou há uns 2 anos atrás um livro muito legal sobre solidão. Se chama A História da Solidão e dos Solitários. E começa um apanhado histórico de como é que a humanidade vem lidando com esse tema ao longo do tempo. E começa com uma frase importante, onde tudo começou. Com Adão ouvindo de Deus que não é bom que o homem esteja só. Então, a partir dessa viagem da relação como os homens vêm lidando com isso, desde o paraíso até o joguinho com o celular e com os ursinhos que a gente contrata para fazer parte da gente, ou do nosso dia a dia, a gente tem uma ideia de como é que esse tema se transformou ao longo do tempo. Pois bem, dicas dadas. Vambora, hein? Vambora. A gente tá na hora do Manda Zap. Marina Roalen, recebestes? Recebi, Michel. Sabe que esse episódio do Propósito bagunçou aí a cabeça da galera. Olha, a Camila, do perfil @além-da-viagem, ela me escreveu aqui, mandou um DM falando que ela super se identificou, e ela foi entendendo ali toda a trajetória de trabalho dela, e ela, como que ela foi abrindo mão ali do que ela entendia como propósito, até fazer negociações com ela mesma de entender ali o que ela tinha que esperar do trabalho e o que ela tinha que projetar na vida dela. Então, acho que ela trouxe um relato aí que muitos millennials se identificaram. Rebeca de Moraes tens também, é? Eu queria aproveitar para mandar um beijo para a Renata, que é lá do Foster the Group. Ela escreveu falando, um grupo de um pessoal de marketing super legal no WhatsApp. Ela me escreveu falando que conheceu o Caoscast e amou, achou o conteúdo maravilhoso. Enfim, 1000 elogios, super querida. Mandar um beijo, nossa nova ouvinte. Beijo, Renata. Maravilha, maravilha. Olha,
eu queria dizer também que também recebi aqui, tá? A Ive Sou, @Ive Sou, ela disse que o Causcast é demais, ela indica demais para todo mundo, porque a gente está sempre trazendo questões de comportamento e tendências com um olhar muito novo e ficou feliz pra caramba. Pois bem, olha, a gente fica feliz demais com os áudios de vocês, com as dicas, com os carinhos, com os abracinhos virtuais que vocês têm mandado, mas a gente quer saber também o que tem feito você pirar o cabeção. Coisas que têm te motivado a pensar e a não entender e a refletir sobre o que está rolando no mundo. Por isso aqui é um convite para que você venha fritar a cabeça com a gente, venha pensar sobre o mundo de um jeito diferente com a gente. E se tiver alguma sugestão de episódio ou tema que você está muito afim de saber, é só entrar lá nos nossos stories, compartilhar no seu aí, marcando o nosso @ Grupo Consumoteca, que a gente certamente vai trazer o teu tema em algum episódio. Rebeca de Moraes, quem quiser mandar mensagem, dica, sugestão de tema, fritar a cabeça, manda onde, hein? @Grupo Consumoteca no Instagram ou consumoteca@consumoteca.com.br. Pois bem, dicas dadas, conteúdo dado, livro dado, filmes maravilhosos trazidos aqui também, com uma pitada pop misturada com ficção científica argentina. Vamos agora seguindo para os finalmente. Aqui nos finalmente a gente se despede de você. Eu queria agradecer demais aqui essa participação maravilhosa dos meus colegas de nave. Rebeca de Moraes, beijos. Beijo, ouvinte. Você já não está sozinho se está ouvindo esse podcast. Tiago Faria, que não está sozinho, porque a gente está doido para estar com ele, né? Nessas paisagens maravilhosas que ele sempre tá. Se você não conhece, cara ouvinte, siga Thiago.godá nas redes sociais. Tiago, beijo pra você. Beijo, caóticos. Até a próxima. Marina Roale, que habita mansões. É até fácil de encontrar, mas não te acha, né? Que nada, caótico. Podem me visitar. Sejam super acolhidos. Inclusive, vários caóticos aí já me mandaram mensagem que querem conhecer Niterói por causa da propaganda maravilhosa que o Michel faz aqui. Então, passem aqui. Passem na minha casa, que é um novo ponto turístico. Joguem no Google Mansão Itaipu, mas às vezes ela frequenta também a Maison Leblon. Pois bem, dividida entre esses dois latifúndios, Marina Roale segue aqui com a gente. Eu queria agradecer imensamente aqui a participação de todos e lembrar que esse podcast é uma produção do Grupo Consumoteca com o Altab. Do lado de lá, o bagulho todo é comandado por Olivia Fraga e por Juliana Carpanês. Do lado de cá, o episódio teve a participação e a produção direta de Marina Roale, de Tiago Faria, ele sempre em todos os lugares, Mônica Lewandowski, Estela Seixas e Alcides Neto. O roteiro ficou por conta da grande Bruna Capasso e a edição é do extraordinário Wesley Xavier. Um beijo para todo mundo, peço que se cuidem. A segunda dose vem aí, a terceira também, já vai se preparando, porque vai faltar abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.